Bom dia, na paz do Senhor. Vamos encerrar o livro de Zacarias hoje. Vamos para a parte final de Zacarias, uma parte conhecida como um pouquinho mais escatológica. E Zacarias, a parte mais escatológica de Zacarias começa no capítulo 9, nós já falamos ontem, então hoje vamos para o 10, e vamos do 10 ao 14. Lembrando então de Zacarias, ele é um profeta do pós-exílio, juntamente com Ageu, só que Ageu profetiza por cerca de 4 meses. Por cerca não, nós vimos que lá está marcado certinho no livro de Ageu, 4 meses dura o ministério profético. Já Zacarias, o seu ministério profético dura aí quase 40 anos, ele cobre um período muito maior. Os dois começaram a profetizar no finalzinho ali dos 15 anos que o templo, a construção do segundo templo ficou parada. Ageu começa a profetizar, no segundo mês que Ageu profetiza, então vem Zacarias. Eu abri caixinha lá nos stories para responder, para mandar as perguntas de Zacarias, e uma delas é o seguinte: por que é que Zacarias ou Ageu, os dois, demoraram tanto para começar a profetizar, se o templo, a construção do templo ficou parada por quase 15 anos? A Bíblia não explica isso, mas as linhas extra-bíblicas, a história extra-bíblica fala que certamente Ageu e Zacarias nasceram lá na Babilônia durante o exílio. E quando o rei Ciro assinou o decreto libertando o povo do exílio e eles voltaram para Jerusalém, Ageu e Zacarias eram crianças ou adolescentes. Por isso que não começaram seus ministérios proféticos antes. Então, a linha mais forte é de que Ageu e Zacarias nasceram no exílio e vieram para Judá na libertação ali, quando Ciro assina o decreto, vieram crianças ou adolescentes. Então é o tempo, aí esses 15 anos do tempo parado, foi o tempo para eles saírem dessa idade ou infantil ou adolescente e chegarem numa idade mais adulta e poderem então profetizar. Essa é a principal linha aí defendida, tá bom? Só mais por curiosidade mesmo. Vamos abrir a Bíblia então? Zacarias capítulo 10. No capítulo 9, nós vimos então, no versículo 9, Zacarias então falando sobre a primeira vinda do Messias, a primeira vinda de Jesus, quando coloca ali, cavalgando sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Falamos isso ontem. Aí no versículo 10 nós vimos então Zacarias falando da segunda vinda do Messias. E essa segunda vinda aqui, esse versículo 10, é falando da vinda em glória, da vinda do retorno glorioso. Eu gosto muito dessa expressão. É quando ele vem para vencer o anticristo e entrar no milênio, tá? O versículo 10. O 11 também. E aí, nós vimos então que do versículo 12 ao 17 é o finalzinho ali, envolve a segunda grande tribulação. E aí, dessa forma, nós entramos no capítulo 10. Só fazendo esse link com ontem. O capítulo 10, o 9... do 9 em diante, o capítulo 9, o capítulo 10, o 11, deixa eu só verificar aqui, só para ter certeza se vai até o 14, é isso mesmo, vai até o 14, então do 9 ao 14, acontece bem depois do 8, o 8 é cerca lá de 2 anos depois do início da construção do templo, lá em 518, do 9 até o 14, que é essa parte escatológica, já acontece em 485 ou 487, ou seja, 30 anos depois, tá? 30 e poucos anos depois, 31, 32 anos depois do capítulo 8. Então, entre o 8 e o 9, acontece aí muita coisa. Mas acontece muita coisa o quê? De vida comum da nação que está sendo reconstruída. Nós vamos ver, quando voltarmos para Esdras, que há muita coisa acontecendo ali. Nós precisamos estar cientes de que eles lançam a pedra fundamental da construção do templo, a obra para por 15 anos, enquanto isso eles constroem suas casas, tentam plantar, mas não tem bênção de Deus nessa agricultura. Depois, quando o templo começa a ser reconstruído, Deus os abençoa, então na agricultura o templo é terminado.
Só que os muros de Jerusalém ainda não foram reconstruídos. Há muita coisa que não foi feita. Porque, veja, eles pegaram uma nação destruída. Então não é em 5 anos, 10 anos, 15 anos que vai reconstruir. Demora. E aí o que acontece? Com os muros derrubados ainda em ruínas, muita gente ataca Jerusalém. Sabemos que nesses tempos antigos os muros eram essenciais para a segurança, para a própria segurança da cidade, do povo ali na cidade. Então, Jerusalém sem os muros, ela está vulnerável, ela está suscetível a qualquer ataque. E esses ataques eles acontecem durante o capítulo 8 e o 9, esses 30 anos aí. Vamos então para o 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, e o Senhor que faz relâmpagos lhes dará chuva abundante e erva verde a cada um no campo. Essa passagem aqui, ela se refere a escatologia, como eu tenho falado, mas também a um tempo aqui, no tempo do profeta. Então, toda essa parte escatológica, agora do 10 em diante, é mais forte a conotação escatológica, mas ainda tem ali um pouco de história. Esse versículo 10, ele tem essa conotação histórica. Sim, olhem na Bíblia de vocês, vejam o que está escrito ali, qual a expressão que está nesse versículo 1. Vocês sabem me dizer o que é essa chuva serôdia, como diz o povo, seródia, mas é serôdia. Essa chuva serôdia é uma chuva fora de época. Nós não estamos acostumados no Brasil com as estações muito bem definidas. Aqui é um pouquinho assim, nós já estamos na primavera, mas hoje eu estou aqui com blusa de frio, porque a temperatura caiu bastante. Nós temos um pouco essa mistura. As estações no Brasil não são muito bem definidas. Mas em alguns outros países as estações são bem definidas. Em Israel é tudo bem definido. Então tem o tempo da chuva certinho, o tempo do frio, o tempo do calor, tudo muito certinho. Essa chuva serôdia é uma chuva fora de época. Aqui nós temos os períodos de seca ou de chuva de acordo com a região do país, porque o Brasil é muito grande. Então a gente consegue assim imaginar um pouquinho do que é essa chuva fora de época, mas não com tanta certeza, porque embora a gente saiba que época que chove mais em cada região, as chuvas fora de época acontecem e são tidas como normais, com exceção lá do extremo nordeste. Essa chuva serôdia significa temporã, fora de época, antes do que o normal. Então, a orientação aqui é, olha só, pedir ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, ou seja, peça chuva antes da hora, peça essa chuva temporã, que o Senhor, ele dará chuva, e não dará só uma chuvinha, ele vai dar uma chuva abundante, e a erva no campo ficará verde, tudo vai florescer, tardia. Esse tardia, né, é chuva fora de época. Pode ser o tardia, no sentido de atrasou para outra agricultura, como antes da próxima, dependendo aí da versão. Por isso que eu gosto mais da palavra fora de época, né, fora de época. Tem versões que estarão escritas tardia, tem outras versões que vai estar temporã, no sentido de antes. Mas a palavra aí que mais se adequa acaba sendo a fora de época, fora do normal, fora do habitual. Então vamos avançar. Versículo 2: porque os terafins têm falado vaidade, os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos. O que é isso, né? É justamente sonhos e metas e objetivos, coisas baseadas no eu. Sonhos vãos, né? Fala de orientações que estão sendo dadas, de interpretações, com vaidade e consolo. Por isso o povo vagueia como ovelhas sem pastor. Então são orientações, né? Tem falado vaidade, tem visto mentira, sonhos, consolos, coisas que não são verdades. Então,
Nós vimos no 9, Zacarias falando da primeira vinda de Jesus, da segunda vinda. No 9 ainda, o que vai acontecer ali no finalzinho dos 7 anos, ali com o anticristo. Aqui no 10, então, Deus renova suas promessas para com o povo, dizendo: vou reunir Judá e Israel novamente. O reino do sul e o reino do norte não serão mais dois povos, serão um só. Deus fala isso aqui a partir do versículo 6. Nós já vimos com Ezequiel que Deus fala assim: escreve numa plaquinha de madeira o reino do sul, o reino do norte e junta, porque serão novamente um povo só. Então aqui do 6 ao 8 Deus fala isso. Nós já vimos com Daniel que isso só vai acontecer no final da grande tribulação, de forma plena. Do 9 até o 12 continua falando sobre isso, né? De Deus ter dispersado o povo dele e agora então reunir a nova reunião de Israel, ou seja, o povo se unindo. Vamos ver aqui o versículo 9 e 10. Eu os semearei entre os povos, até em lugares longínquos lembrar-se-ão de mim, e viverão com seus filhos e voltarão. Ou seja, terão famílias estabelecidas e voltarão. Versículo 10. Porque eu os trarei da terra do Egito e os recolherei da Assíria e os trarei para a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. O que é esse não se achará lugar para eles? É porque realmente vai se reunir muita gente. Muita gente. Eu já citei em uma das lives a quantidade de judeus que tem em Israel hoje e a quantidade de judeus que tem fora de Israel hoje. Alguém lembra? Quando você para pensar, você vê que realmente, para Deus trazer de volta, para que esse povo, esses milhões de judeus que estão espalhados mundo afora, é somente Deus. Não tem outra forma de acontecer se não for pelo próprio agir de Deus. E todo esse povo voltando vai ter tanto um desfalque muito grande de onde eles sairão, como um excesso de gente lá em Israel. Quais são as quantidades hoje, né? Dizem as estatísticas do próprio governo de Israel que hoje tem aí 14 milhões e meio de judeus espalhados pelo mundo. Em Israel, 6 milhões e meio. 6 milhões e meio em Israel e 8 espalhados pelo mundo. 8 milhões. Tem mais judeu fora de Israel hoje do que na própria nação de Israel. E aí aqui Deus fala o quê? Que viverão com seus filhos, mas voltarão. Versículo 10, porque eu os trarei. E aí Deus cita aqui, Zacarias cita os países, os lugares conhecidos da época. Sabemos que isso abrange o mundo todo. Vamos lá para o versículo 12. E eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. É a maior força de todas, é a força do Senhor. Então, eles serão fortalecidos. Vamos lá para o capítulo 11. O capítulo 11, ele vai voltar. Então, assim, no 9, nós vimos um versículo específico, que é o versículo 9, que fala de Jesus vindo, a primeira vinda. Aqui no 11, então, Zacarias vai trazer detalhes desta primeira vinda de Jesus. O 12 vai trazer ali, então, o tempo do anticristo. No finalzinho do 12, a volta de Jesus, algumas citações. No 13, mostra o Messias, Jesus, sendo revelado para a nação de Israel. E aí aquele tempo do finalzinho da grande tribulação, o templo ali de Ezequiel, os 30 dias do templo de Ezequiel. E no 14, quando ele vem, então, no final da grande tribulação, e faz aquele retorno glorioso, e prepara, vai ter mudanças geográficas, vão ter muitas mudanças, e a entrada no milênio. Tá bom? Esse é o panorama aí desse finalzinho de Zacarias. Vamos ler aqui no 11, o versículo 1. Ó Líbano, abre as tuas portas para que o fogo possa consumir os teus cedros. Gemei, ó ciprestes, porque os cedros caíram, porque as árvores magníficas são derrubadas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque espesso é derrubado. Uma das dificuldades da escatologia é que
quem escreveu, quem recebeu essas revelações, usa expressões próprias do seu tempo na sua região. Por isso que fica difícil de entender o que tem a ver esse tanto de árvore aqui. Quando fala que abre as tuas portas, ó Líbano, faz uma citação de lá na frente, não de escatologia, mas de história, lá na frente, profético, citando o Império Romano. Quando vem o Império Romano e começa a destruir toda essa região aqui de Israel. O Líbano aqui, esse ao Líbano, não fala necessariamente do lugar, do país Líbano, do país não, da região ali do Líbano, mas fala no sentido de tudo que foi usado no Líbano em Jerusalém. Madeira, nós vimos que o templo de Salomão, o templo agora, é usado muito madeira do Líbano, então é mais nesse sentido. Como é que sabe isso, Janaína? Aí a gente precisa continuar a leitura e ir mais para frente, que aí nós vamos ver melhor isso daqui. No versículo 2, então, continua falando, veja, se você olhar aqui, ó, ciprestes, os cedros caíram, as árvores magníficas são derrubadas, gemeia, carvalhos de Bazã, tudo isso, né, são árvores, são madeiras usadas em Israel, que nós já lemos sobre essas madeiras, lá no Templo de Salomão, lemos agora em Esdras alguma coisa que foi mandado buscar, que foi possível. Então, tudo isso aqui se refere ao material usado em Jerusalém para a construção, tanto do templo como das casas. Vamos continuar aqui, que daí vai dar para entender melhor. Olha o versículo 4. Assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas da matança. 5. Cujos possuidores as matam e não se têm por culpados, e os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor por quem enriqueci, e os seus pastores não têm piedade. Tudo isso aqui apontando para o tempo de Cristo. Quando é que a gente vai conseguir entender isso aqui melhor? Precisa ir lá para os evangelhos. Nós estaremos falando dos evangelhos e aí vai se entender isso aqui, porque isso aqui se cumpre lá depois de Atos. Depois de Atos se cumpre, mas nos evangelhos nós vamos ver isso aqui melhor. É porque esses possuidores aqui, esses apacentas ovelhas da matança, tudo isso aqui se refere aos grupos políticos dos tempos de Jesus, saduceus, fariseus, do lado do romanos, herodianos, né, que defendiam o lado de Herodes, né, principalmente esses três grupos. E eles matavam por tradições, para defender o seu próprio ponto de vista. Todo esse capítulo 11, ele traz então essa questão de quando Jesus veio, o fundo cultural e político, histórico, que estava acontecendo quando Jesus veio a sua primeira vez, sua primeira vinda. Tá? Então, do 1 ao 6, é esse fundo, esse contexto histórico político do tempo de Jesus. E por que ele foi rejeitado? Por quê? Porque o povo estava esperando um Messias político. Isso é preciso, isso que a gente precisa entender bem ao começar a ler o Novo Testamento. Por que os judeus rejeitaram Jesus? Se eles estavam esperando o Messias? Porque eles estavam esperando um Messias político. Um Messias que viria para reinar. E Jesus veio, na sua primeira vez, não para reinar, não para exercer esse domínio político que os judeus estavam esperando. Com a vinda de Jesus surge um terceiro povo. Que povo que é esse? Que povos que se sobressaem no Velho Testamento e que novo povo é esse? Veja, no Velho Testamento existe quem? O povo judeu e os gentios, ou pagãos. É isso que existe no Velho Testamento. Todas as nações que não são Israel pertencem a um povo chamado gentil ou pagão. Então o Velho Testamento é judeu, gentil, judeu, pagão, Israel e tudo que não é Israel dentro de um outro grupo aqui chamado nações pagãs. Ponto. Quando Jesus vem e morre na cruz e ressuscita, ele dá acesso direto ao Pai, surge um terceiro povo. O povo de Deus. Aqueles que não são de Israel, mas também não são mais povo pagão. Aqueles que escolhem servir a Jesus
e entram para um novo grupo chamado povo de Deus, que são os gentios, os pagãos que não são de Israel e que se convertem. Exatamente, a igreja é o terceiro grupo. Vamos chamar o terceiro povo que surge aqui no Novo Testamento. Então, este contexto histórico aqui de Zacarias 11, ele é interessante, nós entendemos o porquê que a igreja surge. É porque Jesus não vem para reinar aqui na primeira vinda. Ele vem para dar acesso, as pessoas terem acesso ao Pai. E aí surge a igreja. 7 e 8. E apacentarei as ovelhas da matança, isto é, os pobres do rebanho, e tomarei para mim 2 varas, uma chamada graça e a outra chamada união, e apacentai as ovelhas. Versículo 8. E eliminei os 3 pastores no mês, e a minha alma se impacientou com eles, e também a alma deles teve fastio de mim. Historicamente, fala-se que isso aqui aconteceu lá no ano 70 depois de Cristo, versículo 8. E esses 3 pastores eliminados no mês foi o tempo que durou a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Quem são então esses 3 pastores? É o que eu falei ali do outro versículo. Os saduceus, os fariseus e os herodianos. E esse eliminei no sentido de destruir. Não sei como é que está na Bíblia de vocês aí. Algumas versões vai estar destruir. E destruir os 3 pastores num mês. A queda de Jerusalém no ano 70, ela vai ser muito triste. Porque eles vão colocar fogo no templo de Jerusalém. Esse templo que o povo está construindo aqui agora. Então esse templo vai durar aí cerca de 500 anos. 20, 30 anos antes de Jesus, o Herodes da época, ele vai reformar esse templo, que está simples, que está pobre. Ele vai encher de ouro, ele vai aumentar, vai dar mais altura, vai aumentar a área ao redor, ele vai melhorar. E aí, quando Jerusalém é destruída, no ano 70 depois de Cristo, é colocado fogo no templo de Jerusalém. E o que acontece? O que a história essa bíblica conta? Que o ouro que estava dentro do templo derrete, tal o calor das chamas do incêndio. Então esse ouro derrete e entra entre as pedras do templo. Tem pedras de 1 tonelada, para vocês terem ideia. No que esse ouro entra no meio das pedras, a história fala que soldados romanos, querendo pegar esse ouro que havia derretido e entrado entre as pedras, vai e começa a quebrar as pedras e derrubar as pedras para pegar o ouro no meio. E aí se cumpre aquilo que Jesus fala, que não ficará pedra sobre pedra, porque eles derrubam as pedras em busca desse ouro que ficou derretido entre as pedras. Só para ter ideia da ambição, do querer o ouro. Então esse destruído é esses 3 grupos aqui que deixam de existir ali no ano 70 depois de Cristo. Versículo 10, olha só. E tomei a minha vara, graça, e a quebrei para romper a minha aliança que tinha estabelecido com todos estes povos. Então, olha só, quando é que nós entendemos que a graça é retirada? O tempo da graça acaba. Nós não podemos fazer confusão com a dispensação da graça que nós estamos vivendo. A dispensação da graça vai até o dia do arrebatamento. Aí a igreja é tirada e essa graça que nós vivemos hoje, então, cessa. Mas essa graça aqui é em relação ao povo de Israel. Então, quando é que acaba? Até quando que o povo de Israel tem oportunidade? Até o dia que eles crucificaram Jesus. Quando Jesus é crucificado, Israel, então, perde ali a oportunidade. E eles ficam à mercê. Então, desde a morte de Jesus, inclusive até hoje, Israel está à mercê. Está ali para os inimigos. E é exatamente o que a gente vê. A Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e tantas outras situações que Israel já passou e continua passando. Ele só vai mudar isso quando Jesus vier, então, como Messias, como o Rei dos Reis, para exercer o seu domínio. Então, eles vão ficar aí
todo esse tempo à mercê dos inimigos. Vão sofrer muito ainda, porque vão acreditar no anticristo, vão fazer aliança e tal. Deus quebra aqui então a graça no 10. No 14, Deus vem e fala que quebra a questão da união. Então, a graça foi tirada quando Jesus morre na cruz. E a união, ela é tirada no ano 70 depois de Cristo, que é essa irmandade entre Israel e Judá. E aí, nos versículos 15 em diante, vai trazer então a figura aqui novamente do falso pastor. Versículo 16: porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não visitará as que estão perecendo, não procurará desgarrada, nem curará doente, nem apacentará sã. Ou seja, um falso pastor não faz aquilo que precisa ser feito. Versículo 17: ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, completamente se secará o seu braço e o seu olho direito será inteiramente escurecido. Então, aqui apontando para o papel que o anticristo terá. Ele vem se apresentando como Messias, tanto que é chamado anticristo, ele vem se apresentando como Messias, mas ele não exerce o papel que ele tem que exercer, ou que ele fala que vai exercer, que é de Messias, que é de bom pastor. Ele faz exatamente o contrário, e ele vem para tentar destruir Israel. Mas o que acontece é que ele vai ser o destruído. Capítulo 12. Nós vamos ver o anticristo, então, se revelando como anticristo. E lá em Apocalipse a gente aprende que é no meio da grande tribulação, onde ele rompe a aliança que fez com Israel e demonstra quem ele realmente é. Está aqui no 12:1. Começa a falar sobre isso. E aí Deus fala aqui no 12, então, que Deus vai reverter isso, né? Versículo 3. E naquele dia porei a Jerusalém por pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem serão despedaçados e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Então sabemos que isso vai acontecer no final do meio para o final da grande tribulação, quando o anticristo se revela e todas as nações acabam se unindo contra Israel. Nesse instante vem então o retorno glorioso de Jesus. E aí vai ter a guerra ali no final da grande tribulação, onde o anticristo será derrotado. Está aí no versículo 4. Versículo 8. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém e os que dentre eles for mais fracos. Naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante dele. E naquele dia eu procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Falando da batalha ali no final da grande tribulação. Versículo 10. Penso que o versículo 10 vai ser um versículo muito triste para o povo de Israel. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como se chora por um filho único, afligindo-se por ele como quem se aflige pelo primogênito. Eu penso que eles vão olhar e vão falar assim: esse Messias foi o que a gente matou. Traspassaram, prantearão sobre ele como se chora por um filho único. Eu penso que Jesus ali se revelando, eles percebendo o que fizeram, o efeito disso, né? O efeito disso. Naquele dia, versículo 11, haverá grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. E a terra pranteará cada linhagem à parte, e os descendentes de Davi à parte, e suas mulheres à parte. Aí vai falando de cada um aqui, nesse lamento, tanto a parte de liderança civil, quanto a parte espiritual, né, a liderança espiritual, tendo esse arrependimento, esse lamento, por verem, por se revelar o que eles fizeram. E aí o versículo 14 continua, todo mundo chorando, pranteando, e aí dessa forma nós vamos para o capítulo 13, a expressão naquele dia. Veja na sua Bíblia que expressão que está aí no capítulo 13 e o versículo 1. Do capítulo 9 até o 14, tem 18 vezes a expressão naquele dia, que está aqui no 13:1. Só para a gente ter uma ideia, né? Naquele dia é o dia
que Jesus vem, se refere ao momento em que Jesus vem, o retorno glorioso, vence a batalha, vence o anticristo, e aí o povo se apercebe, né? Se toma conta de que Jesus é o Messias. Então, naquele dia, naquele dia em letras garrafais, entre aspas, bem grande, é aquele dia, é aquele momento em que Jesus vence a batalha, derrota os inimigos de Israel e se revela. E aí o povo percebe quem é Jesus, que é o Messias que eles mataram. Por isso que o final do 12 tem esse pranto, esse arrependimento, essa lamentação, porque é naquele dia em que Jesus se faz, né? Todo olho verá, se faz conhecido como o Messias. É essa a expressão naquele dia. Aparece então 18 vezes, do 9 ao 14. É bastante, principalmente porque são capítulos pequenos. E aí vai ter essa fonte aberta, já sabemos lá por Ezequiel, a fonte aberta, as águas que surgirão ali do tempo do milênio. E essa água vem, né, para purificar do pecado e da imundícia. E naquele dia, de novo, versículo 2 diz o Senhor dos Exércitos: acontecerá que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e dele não haverá mais memória. Eu também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. Versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Os falsos profetas Deus vai tirar, serão executados. Naquele dia, versículo 6, e lhe perguntarão: que feridas são estas em tuas mãos? E ele responderá: que feridas, né? Com elas fui ferido na casa dos meus amigos. Eu não consigo imaginar o que é para o povo judeu, como vai ser olhar para Jesus, olhar para aquele, né, aquele homem, vamos falar assim, aquele homem com letra maiúscula, que apareceu aqui, que se levantou e lutou contra o anticristo, que derrubou as nações dos inimigos de Israel, que venceu por Israel. E eles perguntam: quem é você? O que são essas feridas nas tuas mãos? E ele fala: essas aqui são aquelas lá, que eu fui ferido na casa dos meus amigos, ou seja, lá, ali com vocês. Essas feridas foram vocês que fizeram. Versículo 8. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte ficará nela. Aqui citando a grande tribulação. E essa terceira parte eu farei que passe pelo fogo, e a purificarei como é purificada a prata, e os provarei como se prova o ouro. Então aqui é grande tribulação. Nós vamos ver mais sobre isso lá no Apocalipse e também Mateus 24, sobre o que significa essa terceira parte, sobre essa purificação. Assim como os 70 anos no cativeiro foi para Israel nesse tempo, para purificar, para transformar o coração de pedra em carne, esse vai ser um dos objetivos lá na grande tribulação para o povo de Israel, para o povo judeu, de purificação. E aí o capítulo 14. E eis que o dia do Senhor vem, e no meio de ti serão repartidos os teus despojos. Esse dia do Senhor, aqui, não é um dia, aqui, naquele dia que nós lemos, que eu falei que tem 18 vezes isso, que é do 9 ao 14. Esse aqui no 14, eis que o dia do Senhor vem, não é um dia de 24 horas. É o que então, Janaína? Como é que é? De quantos dias? Esse dia do Senhor vem aqui se refere a um momento, a um período. É um momento que é muitos dias, é o momento que Jesus vem na manifestação de glória, que é o todo o olho verá. Então o dia do Senhor, esse dia do Senhor aqui no 14:1, começa quando Jesus vem, depois das bodas do Cordeiro, depois dos 7 anos. Então ele vem, tem a batalha do Armagedon, o anticristo é derrubado, é destronado, é destruído. Acontece aqueles 30 dias do tempo de Ezequiel. Acontece mais os outros 45 dias que nós falamos um pouquinho em Daniel, para daí entrar o milênio. Então o dia do Senhor tem essas principalmente 3 eventos.
Então, esse dia do Senhor significa ao momento em que Jesus vem e até a entrada no milênio. Claro que acontecem muitas coisas nesses 75 dias, tá? Não é só isso que eu tô falando aqui, mas é o resumo, né? As principais coisas aí que acontecem nesses 75 dias. Período de juízo e restauração. Restauração do quê? Da terra. Por quê? Porque a guerra do Armagedão, a batalha do Armagedão, vai modificar muita coisa, principalmente ali em Israel. É uma guerra. Então, embora aconteça muito rápido, mas vai mudar muita coisa. É poder de guerra, gente. Se hoje nós temos bombas e temos uma série de coisas que muda a geografia do lugar, é exatamente isso que vai acontecer nessa batalha que vai ter ao final dos 7 anos da grande tribulação. Esse dia do Senhor, ele é composto por muitos dias. Como é que a gente sabe? Pelo texto. Nós vamos continuar lendo. Eu que vou adiantando, né? Porque como eu já falei, eu já fui até o Apocalipse, a gente já viu o mapa todo, a gente vai sabendo do que. Só pelo versículo não dá para saber que é um dia de muitos dias, né? Que significa um dia, que é um momento, que é um período. É preciso ler. Que é a principal pergunta que vem, como é que eu sei que é? Sabe, continuando a ler. Precisa continuar a ler, tá bom? Versículo 2. Porque eu reunirei todas as nações para combater contra Jerusalém. Nesse dia aqui, eu reunirei. E a cidade será tomada, e serão saqueadas as casas, e violadas as mulheres, e a metade da cidade irá em cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra as nações, como lutou no dia da batalha. Veja que vai parecer por um momento que Israel está perdendo a guerra, ao versículo 3. Então, quando a guerra contra o anticristo, no meio dos 7 anos, o anticristo vai se voltar contra Jerusalém. Vai profanar o templo e vai mostrar quem ele realmente é. E aí começa uma luta, então, uma guerra contra Israel, que vai piorando. Quando estão se completando esses 7 anos, parece que Israel vai ser aniquilada para sempre pelo anticristo. É isso que dá a entender e é isso que eles vão achar, que eles estão perdendo de uma forma muito dura, que o anticristo realmente está destruindo Jerusalém, destruindo Israel. E quando parece que Jerusalém então vai perder a guerra, nesse momento Jesus vem. Aí nesse momento que Jesus vem, o versículo 4, e naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras se partirá no meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá então um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o Norte, e a outra metade para o Sul. E fugireis pelo Vale dos Montes, porque o Vale dos Montes chegará até Azal. Fugireis da mesma maneira que fugistes por causa do terremoto nos dias de Uzias. Versículo 6. E acontecerá naquele dia que a luz não será clara nem escura, no dia em que Cristo vier. Será um dia conhecido do Senhor. Não será nem dia e nem noite, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. E acontecerá também naquele dia que correrão de Jerusalém águas vivas. Veja na sua Bíblia, versículo 8, esse águas vivas, como é que está escrito aí? Aqui nessa versão que eu estou lendo nesse momento, está em letras maiúsculas. A metade delas para o mar oriental, a outra metade para o mar ocidental. Quem já leu Ezequiel, o que faz lembrar esse versículo? Olha como fica mais fácil. Janaína, que rio é esse? Quem acompanhou a leitura de Ezequiel 47, lembra que lá no templo do milênio, por debaixo do altar, sairá ali uma fonte de águas vivas. E essa fonte de águas vivas se divide em duas. Vai um para cá e outro para lá. E um vai passar ali por tudo onde é o Mar Morto hoje, toda aquela região de seca. Vai curar as águas do Mar Morto, se tornarão águas boas, porque serão águas depois que vão existir lá no milênio. Águas curadas, águas saradas. Por onde essas águas vão passando, elas vão curando a seca, vão curando da amargura, do salgado,
É lá Ezequiel 47. Então, não fica mais fácil da gente entender aqui, depois de já ter lido Ezequiel 47? Versículo 9. E o Senhor será rei, Senhor também, com letras diferentes, com letras maiúsculas, será rei sobre toda a terra. Naquele dia, o Senhor será um, e um será o seu nome. E toda a terra em redor se tornará como planície. Versículo 10. Após a guerra, vai ter mudança geográfica. A Bíblia afirma isso. Sabemos que é por conta da guerra que vai ter ali com o anticristo. E toda a terra em redor se tornará como planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e essa será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Beizamim até o lugar da primeira porta, até a porta. Isso aqui falando das portas, né? Das coisas lá em Jerusalém. E habitarão nela e nunca mais haverá destruição, porque Jerusalém habitará segura. Versículo 12. E essa será a praga com que ferirá o Senhor a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A carne deles será consumida, estando eles de pé, e se lhe apodrecerão os seus ossos, as suas órbitas, e a língua se lhes apodrecerá na sua boca. E acontecerá naquele dia que haverá entre eles um grande tumulto enviado pelo Senhor, e pegará cada um na mão do seu companheiro, e levantará a sua mão contra a mão do seu companheiro. Nós vimos isso também lá em Ezequiel. Aquela tanto de morte, eles vão demorar 7 meses para enterrar todos os mortos. Versículo 14, versículo 15, é tudo se referindo então a esse dia que Jesus vem e essa batalha ali com o anticristo, batalha do Armagedon. Versículo 16, já ali no reino milenial, a festa dos tabernáculos, a festa que será feita aqui já de uma forma diferente, o culto, né? Lá em Ezequiel 47 nós vimos também, Ezequiel 48. E aí os versículos 17 até o fim, falando então das nações da terra que irão adorar a Jesus e as que não irão no tempo do milênio. Porque sim, ainda haverá essa possibilidade de quem ficou escolher se quer adorar Jesus ou não. Então haverá salvação no milênio, mas também haverá pessoas que não vão escolher a salvação e vão depois ser julgadas no final do milênio. Então tem esses 75 dias com essas coisas principais que eu já citei. Aí vai ter um milênio, no milênio crianças vão nascer, no milênio muitas coisas ainda vão acontecer, as pessoas poderão escolher se querem servir a Jesus ou não. No final do milênio, então antes do milênio, nesses 75 dias o diabo ficará preso, Jesus surpreenderá e ele ficará preso pelos 1000 anos, o tempo do milênio. No final do milênio, então o diabo vai ser solto de novo, Jesus vai destruir de uma vez e jogá-lo lá para a perdição eterna. E ao final dos 1000 anos, então, vem o juízo final, onde todos então serão julgados. Veja, com o diabo preso os 1000 anos, nos 1000 anos ainda haverá a possibilidade de escolher Jesus ou não, de pecar ou não. Apenas para mostrar que sim, o diabo, inimigo das nossas almas, quer nos desviar de Deus, quer nos tirar a salvação, sim, mas ainda mostra que muita coisa do que a gente faz não é pela influência do diabo, mas é pela influência das nossas próprias escolhas. Tanto é que no milênio o diabo vai estar preso e muita gente vai continuar ainda fazendo mal, praticando mal e escolhendo não seguir a Jesus. Versículo 21. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão e tirarão delas e cozerão nelas, e não haverá mais naquele dia mercador na casa do Senhor. No final do milênio haverá outra batalha. Eu não lembro exatamente a expressão, mas não é batalha a expressão. Mas vai sim um momento onde que aí Jesus vai... lá em Apocalipse 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. E o versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. E onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre.
Então, por o que está aqui, é um confronto, mas algo muito, né? Olha só o versículo 9. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. Esses que estavam ali com o diabo, né? E aí o versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então, é um pegar e jogar lá. E aí, depois que ele é lançado lá, vem então o juízo final. E aí, depois do juízo final, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, que desce do céu. E aí sim, é eternidade. Para sempre. Vamos estar no finalzinho do ano lá falando sobre isso. Mas é isso aí, né? No final dos 1000 anos, então, o diabo é solto, vai ainda tentar fazer arruaça aí, sair enganando as nações, enganando os povos. E vem então o momento em que ele é lançado de forma definitiva, ou seja, para sempre. Vamos a algumas perguntas aqui. Veio uma pergunta assim, né, que não conseguiu ver, ficou um pouco atrapalhado na questão de Zacarias, do profeta em si. O que acontece? Nós vemos muitos nomes repetidos na Bíblia, e o nome Zacarias, ele acontece mais de 30 vezes na Bíblia. Então, se nós procurarmos na Bíblia, nós vamos encontrar mais de 30 Zacarias, diferentes um do outro. Então, é possível de se atrapalhar? É sim, porque tem muitos. Mas, nessa caixinha específica, foi o Zacarias o profeta ao Zacarias pai de João Batista. Então, os Zacarias profetas, esse Zacarias do livro de Zacarias, nós vimos em Zacarias 1:1, que ele é, vamos aqui, Zacarias 1:1. No 8º mês, 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor profeta Zacarias, filho do Baraquias, filho de Ido, ok? O Zacarias, pai de João Batista, lá em Lucas 1:5, chamado Zacarias da ordem de Abias e cuja mulher era das filhas de Arão. Então, não é da mesma família, e o tempo que separa Zacarias profeta do Zacarias pai de João Batista é mais ou menos aí 480, 500 anos de diferença entre um e outro. 450, 480 anos. Então, é uma diferença muito grande. Não é o mesmo, são diferentes, porque é 400 e, vamos dizer, 450 anos entre um e outro, mas os dois eram de família sacerdotal, os dois eram da tribo de Levi, tá bom? Então, vê-se por isso que surja alguma dúvida. Surgiu um sacerdote chamado Zacarias. Então, esse Zacarias, pai de João Batista, era sacerdote, ele era de família sacerdotal, da tribo de Levi. O Zacarias aqui, profeta do livro que nós estamos lendo, ele era da tribo de Levi também, ele era de família sacerdotal, mas Deus não o chamou para ser sacerdote, Deus o chamou para ser profeta. São atividades diferentes, tá bom? Mas existem aí mais de 30 Zacarias na Bíblia. Tem 3 mais conhecidos. Esses 2, Zacarias profeta, o Zacarias sacerdote, pai de João Batista, e também o Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada, que é citado lá em Crônicas. Esse profeta, a história bíblica fala que ele morreu de velho, assim como o profeta Ageu. Os dois morreram de velhice lá em Jerusalém, e em Jerusalém reconstruída, onde a igreja estará em tudo isso, onde os servos fiéis de Deus estarão em toda essa parte de escatologia. Veja, você pode ter dúvida dos eventos escatológicos, e no frigir dos ovos, como se fala, e não faz diferença, não faz tanta diferença eu saber a ordem dos eventos ou não. O que vai fazer diferença é aonde eu estarei. Você tem certeza de onde você estará? Porque se não tem certeza, é hora de ter. Se hoje for o meu último dia de vida, para onde eu vou? Eu sei. Se hoje for o dia do piscar de olhos e acontecer o arrebatamento, eu tenho certeza para onde eu vou? Ou se eu fico? Se eu não tenho certeza, eu preciso resolver isso. O mais importante em toda escatologia não é o que vai acontecer ou quando vai acontecer. O mais importante em toda escatologia é para onde eu vou.
Ok, então nós estamos encerrando. Amanhã nós vamos ver Esther. Depois a gente volta para Esdras. Tem Malaquias ainda. Mas Malaquias ele é realmente o último profeta do Velho Testamento. E Malaquias surge cerca de 90, 100 anos depois de Zacarias. Tá? Então vai ser realmente o último livro que nós vamos ver antes do Novo Testamento. Tá bom? Depois de Malaquias vai ter um período chamado de silêncio dos profetas, que daí vai até lá o Novo Testamento, até João Batista. Tá bom? Amém, gente? Se ficou alguma pergunta ainda que eu não respondi, mandem depois nas mensagens que a gente responde, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus.